que prazer estar contigo. Olá, minha galera, um grande abraço. Estamos chegando com mais um conteúdo aqui no Laércio Costa Narrador. E hoje para destacar Sampaio Corrêa e Brasil de Pelotas no Estádio Castelão, daqui a pouquinho às 18 horas e 15 minutos. Vamos também trazer para você aqui os resultados de ontem, classificação, Série A, Série B, Série C. Só falta uma vaga para ser decidida para quem vai subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. A decisão da Série D, estaremos destacando tudo isso aqui. Mas a nossa perguntinha básica para você: já se inscreveu no nosso canal? Se não se inscreveu, o faça agora, tá bom? Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões e não esqueça de deixar os seus comentários aqui embaixo. E a bola vai rolar daqui a pouquinho no Estádio Castelão para Sampaio Corrêa e Brasil de Pelotas. É a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Sampaio Corrêa vai ter que ser modificado em relação ao jogo diante do CRB. Há quem coloque, não, porque pode ser que continue o mesmo time no meio de campo. Cara, se for o mesmo time que jogou diante do CRB, jogando no Rei Pelé, eu renuncio de ainda falar, comentando algum tipo de jogo do Sampaio Corrêa, porque não é possível. Aí eu não vou entender de nada, você, meu querido torcedor, não vai também entender mais de nada, porque você armar 3 volantes no Estádio Castelão, eu não posso nem imaginar ou Eloy ou Márcio Araújo. Não, de jeito nenhum. Eu tenho que imaginar que Ferreira volta no meio de campo, que o Márcio Araújo pode sair ou o Baraca do time, porque o Betinho tomou o 3º cartão amarelo. Aí com Gui Campana, que pode ser o homem de ligação, ou Eloy, que é o homem mais capacitado, craque do time do Sampaio Corrêa. Então eu não posso imaginar que volte aquele mesmo meio de campo, só com a entrada do Ferreira. Aí Ferreira, Baraca e Márcio Araújo, pelo amor de Deus, não pode ser assim não. Então eu aposto que o time vai ser muito modificado para esse confronto, inclusive no ataque. Inclusive no ataque. Com a chegada do Pimentinha, ele pode permanecer ou não com o Jackson e colocar o Ciel, se assim entender, e o Jean Silva lá pelo lado esquerdo. É o que nós temos de melhor para colocar nesse atual estágio do Sampaio Corrêa. Então, o que é que eu acho que o técnico vai fazer nesse momento? Exatamente isso. Porque se ele for manter o mesmo time que jogou ali, tá meio complicado. O Watson pode voltar na lateral direita? Pode voltar. Mas o Maurício, mesmo sendo improvisado na lateral direita, o Maurício não comprometeu. Vamos combinar aqui, né? O gol lá do CRB saiu do outro lado, lá pelo lado esquerdo, com o Mascarenhas e com o Nilson Júnior. Ali a cobertura foi falha dos dois. Então, deve voltar o Watson na lateral direita se tiver a condição de jogo. Ele deve permanecer ainda com o Godoy e com o Nilson Júnior, com o Mascarenhas na lateral esquerda. O meio de campo ele pode colocar o Ferreira, que está voltando, o Betinho está suspenso, Baraca ou Márcio Araújo e Eloy ou Gui Campana. E lá na frente, Pimentinha, Ciel ou Jackson e Jean Silva. Eu acho que esse é o time que o técnico do Sampaio Corrêa deve colocar a campo daqui a pouquinho. Pelo lado do Brasil de Pelotas, o técnico Gerson Testoni, que na derrota para o Avaí, matematicamente seu time foi rebaixado para a 3ª divisão no ano que vem, ele terá a volta de Paulinho, e o volante Souza vai cumprir suspensão automática. Então ele não vai ter o Souza, na verdade está lesionado o Souza, e o Paulinho está retornando ao time. Deve ser apenas essa mudança que ele vai fazer, e o Marcelo lá no gol. Então como é que vem esse time para esse jogo diante do Sampaio Corrêa? Acredito eu, Marcelo, Neto, Leandro Camilo, experiente. Leandro Camilo deve estar fechando a sua temporada, já faz um longo tempo que está aí no time do Brasil de Pelotas. Ícaro e Paulinho, Diego Gomes, Bruno Matias e Rildo, Patrick, Renatinho e Erisson. Esse é o time para o jogo diante do Sampaio Corrêa Futebol Clube, do técnico Gerson Testoni, que já faz a avaliação de alguns jogadores, aqueles que vão ficar para a temporada 2022, para a campanha na Série C e pensando na volta de novo à Série B do Campeonato Brasileiro. E a arbitragem para esse confronto será a seguinte: o Thiago Nascimento dos Santos de Pernambuco é o árbitro principal, Ricardo Bezerra Chianca, o árbitro assistente número 1, número 2, Bruno César Chaves, todos de Pernambuco, e Otávio José Araújo do Maranhão. O árbitro de vídeo será o Gilberto Rodrigues, também de Pernambuco, e o assistente de vídeo é o Clóvis Amaral, também de Pernambuco. E vamos agora aos números do Sampaio Corrêa e também do Brasil de Pelotas neste campeonato. O Brasil já está rebaixado, né? Não vai atingir mais ninguém, a não ser que faça mal para o Sampaio Corrêa se engrossar o caldo nesta noite de domingo, hoje 18h15 no Castelão. Resultados do Sampaio Corrêa na temporada: 54 jogos,
18 vitórias, 18 empates, 18 derrotas, 58 gols marcados e 53 gols sofridos. Na Série B são 33 jogos, 10 vitórias, 10 empates, 13 derrotas, 33 gols marcados e 36 gols sofridos. Os próximos jogos do Sampaio Corrêa, né? Dia 11, Sampaio Corrêa recebe o Vila, continua jogando em casa. Diante do Vila Nova, 19 horas, é uma quinta-feira, próxima quinta-feira no Castelão. Aí depois joga contra o Náutico nos Aflitos, é no dia 15, sábado, às 18 horas. Então, quinta-feira contra o Vila Nova e no sábado, diante do Náutico nos Aflitos. Os últimos resultados do Sampaio Corrêa, galera, foram os seguintes. Você se lembra, o Sampaio vem de 4 derrotas consecutivas, desde a última diante do Vasco de 1-0, foi a vitória que o Sampaio Corrêa teve. Então, o Sampaio perdeu para o Vitória de 1-0 no Castelão, visitou o Coritiba no Couto Pereira, perdeu de 3-0, o Sampaio Corrêa recebeu o Guarani no Castelão e perdeu de 1-0, e o CRB foi até o Rei Pelé e perdeu o último jogo de 1-0. São os resultados do Sampaio Corrêa. São 4 derrotas consecutivas, 6 gols tomados em 4 jogos realizados, fez apenas um golzinho somente. Está na hora desse ataque do Sampaio funcionar hoje, hein? Se os números do Sampaio Corrêa não são bons neste retorno, imagine só, né? O Brasil de Pelotas do campeonato todo foi um desastre, né? O time já rebaixado, com muitas rodadas de antecedência, com 4 rodadas de antecedência, o time está rebaixado. Então, o Brasil de Pelotas, que perdeu para o Avaí de 1-0, a temporada é a seguinte: 44 jogos, 7 vitórias, 44 jogos, 7 vitórias, 14 empates, 23 derrotas, 29 gols marcados e 54 gols sofridos. Série B, 33 jogos, 4 vitórias, 11 empates, 18 derrotas, 21 gols marcados e 42 gols sofridos só na Série B do Campeonato Brasileiro. Os próximos jogos, no dia 10, Brasil contra o Guarani, em casa, lá no Bento Freitas, e no dia 14, contra o Coritiba, esse jogo vai acontecer lá no Couto Pereira. Os últimos jogos e resultados aqui do Brasil: Brasil 2-2 com Vila Nova, empatou em casa, perdeu para a Vitória da Bahia jogando lá em Salvador por 4-0, recebeu e ganhou o Náutico de 3-2, Brasil de Pelotas 0, Avaí 1, último compromisso, derrota em casa. Os números do Brasil de Pelotas, que está rebaixado para a terceira divisão, né? Não, exatamente. Com 23 pontos, 33 jogos, 4 vitórias, 11 empates, 18 derrotas, 21 gols marcados, 42 gols sofridos e um saldo negativo de 21 gols. Um ataque com o professor Bebeto pela direita, Laércio Costa centralizado e Edivan Oliveira o bico pelo lado esquerdo. Rapaz, esse era o ataque titular do Paulista, hein, professor Bebeto? Pois é, vamos dar bola agora para o professor Bebeto Corrêa, o comentarista do Recado Certo. A bola é sua, professor Bebeto. Sampaio e Brasil de Pelotas fazem hoje, domingo, às 18 horas e 15 minutos, no Castelão, um jogo cercado de muita expectativa, pois a Bolívia querida precisa reencontrar o caminho da vitória. Brigatti, sem tempo para os trabalhos táticos e com dificuldades de montar a sua equipe, aproveitou seu único treino, realizado ontem sábado à tarde, para trabalhar e conscientizar os jogadores da importância que essa partida tem e corrigir alguns erros apresentados no jogo passado. Após o treinamento, os jogadores já entraram em regime de concentração para esse jogo decisivo para a permanência do Sampaio na Série B. O técnico João Brigatti, com as voltas de Ferreira por suspensão e Pimentinha poupado no último jogo, e provavelmente as voltas do lateral direito Watson e Eloy, que passarão por teste antes do jogo. Com mais opções, o técnico Brigatti já tem em mente os jogadores que entrarão jogando e, com certeza, deve ter estudado o time do Brasil de Pelotas e trabalhado a estratégia para conseguir furar o bloqueio do time adversário, que já rebaixado deve vir com uma proposta de jogo bastante defensiva, dificultando as ações do Sampaio. Vai ser um jogo muito difícil, pois o Chavante, mesmo rebaixado, foi uma equipe que sempre dificultou a vida dos seus adversários. E os jogadores vão querer honrar e terminar bem a Série B. O Sampaio tem que ter muito cuidado para não ser surpreendido. É um jogo decisivo que o Sampaio tem que encarar com muita responsabilidade,
lutar por todas as bolas com muita garra, como se fosse uma verdadeira decisão. Tem que se impor e fazer valer o mando de campo, atuar com muita intensidade, que com certeza a vitória virá. A torcida do Sampaio tem que apoiar, pois o momento é de união, de ajudar, de incentivar, porque só assim, juntos, o Sampaio irá permanecer nessa que é a maior Série B da história do futebol brasileiro. Vamos que vamos, Bolívia querida. Um grande abraço, professor Bebeto Corrêa. E agora os resultados do sábado, resultados de ontem no Campeonato Brasileiro. Vamos começar pela Série A, trazendo os resultados e a classificação também. Na tela, Cássio Jonathan colocando pela Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos ontem Corinthians 1, Fortaleza 0. Internacional ganhou o Grenal, 1-0 em cima do Grêmio. Fluminense 1, Sport Recife 0. E agora a classificação para você. A classificação tá assim, ó, o Atlético tá lá na ponta, tá, né? Navegando em mar calmo. Clube Atlético Mineiro 62, Flamengo 53, Palmeiras 52 e o quarto é o Bragantino com 49. Quinta colocação, Fortaleza com 48. Corinthians vem na sexta com 47. O sétimo é o Internacional com 44, oitavo Fluminense 42, nono Cuiabá 39, décimo o América Mineiro com 38. Mudando a página e vamos pular agora para a 11ª colocação. Atlético Goianiense 37, São Paulo 37 é o 12º, aí vem Ceará 36, Clube Atlético Paranaense 35, Santos é o 15º com 35, Bahia é o 16º com 33 e na zona de rebaixamento aqui estão Sport Recife 30, Juventude 30, Grêmio 26 e Chapecoense 14 pontos. Vamos agora para a Série B e os resultados. Atenção, confira na tela. John colocando na tela para nós aí, grande produtor Cássio Jonathan. Série B, resultados: CSA 2, Remo 0, Avaí 1, Vitória 1, Londrina 0, Cruzeiro 1, Náutico 2, Coritiba 1, Operário 1, Goiás 1. Foram os jogos que começaram na sexta-feira, os jogos de ontem, e a gente apresentou então aí os resultados. Agora vamos, Cássio, apresentar a classificação. Como está a classificação agora da Série B? É a seguinte, confira aí. Coritiba, mesmo perdendo, tá querendo deixar o Botafogo passar, né, coxa? Então, o Coritiba está ainda na liderança da competição, o time do Coritiba dando molinho pro Botafogo, 61 pontos, segundo o Botafogo 59, Avaí 57, Goiás 55, aqui o G4, com o empate de ontem, dia de Operário, então Goiás voltou para o G4. CSA 54, já jogou, CRB ainda vai jogar, pode tomar o lugar aí do Goiás, hein? CRB 54 pontos, é o sexto, sétimo Guarani 52, oitavo Náutico 48, Vasco da Gama 47, joga daqui a pouco com o Botafogo, décimo Vila Nova 43. Agora mudando a página, vamos lá para a segunda página, tem o Cruzeiro com 43, Operário 42, Remo é o 13º, 41, 14º é o Sampaio Corrêa com 40, uma vitória, o Sampaio dá um pulinho legal, vai lá para a 11ª colocação, passa o Cruzeiro, pelos critérios de desempate, hein? Então o 14º é o Sampaio Corrêa, 15º Ponte Preta 39, 16º Brusque 38 pontos. Aí na zona de rebaixamento, vem o Londrina, meu amigo, fungando do cangote dos negros aqui, querendo passar de todo jeito. 38 pontos, Confiança 34, Vitória 34 e Brasil 23. Agora com um detalhe, o Londrina já jogou nessa rodada e já perdeu o jogo também na rodada. Então essa é a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Série C do Campeonato Brasileiro, ontem tivemos Paysandu 0, Criciúma 1, Ituano 3, Botafogo 1. Esse grupo, Ituano 13, Criciúma 9, Botafogo 8, Paysandu 2. Fechou então a última série classificatória, o grupo C. Pela Série D, primeiro jogo da final, deu Aparecidense 1-0, jogando lá em Campina Grande, no alto da Serra da Borborema. Campinense 0, deu molinho lá no Amigão e a Aparecidense mandou 1-0. O próximo jogo vai acontecer no próximo sábado, lá em Aparecida de Goiás. E agora o grande placar esportivo com jogos deste domingo. Pela Série A do Campeonato Brasileiro teremos a 30ª rodada. Santos e Palmeiras, 16 horas na Vila. Clube Atlético Mineiro enfrenta o América Mineiro, 16 horas no Mineirão. Bragantino e Clube Atlético Paranaense, 16 horas no Nabi Abichedi.
Teremos também Bahia e São Paulo, 18h15 na Arena Fonte Nova, Ceará e Cuiabá, 20h30 na Arena Castelão, lá em Fortaleza. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, 34ª rodada, Vasco da Gama e Botafogo, 16 horas em São Januário, a Colina Histórica. Sampaio Correia e Brasil de Pelotas, às 18h15 no Castelão. Vila Nova e Guarani, 18h15 no Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba em Goiânia. Ponte Preta e CRB, 20 horas e 30 minutos no Moisés Lucarelli em Campinas. Pela Série D, pela Série C, Grupo D, teremos Novo Horizontino e Manaus. Aqui vale uma vaga, ambos estão com 6 pontos. O Novo Horizontino tem uma vitória a mais, joga pelo empate. É o time do Léo Condé contra o time do Daniel Costa. Ei, Sampaio Correia, hein? O jogo será no Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte. Tombense e Ipiranga, 16 horas em Tombos. Classificados já para a Série B, Ituano, Criciúma e Tombense, Manaus e Novo Horizontino estarão brigando por outra vaga hoje. Pontua aqui a galera, o torcedor que manda seu recadinho para nós. Quero mandar um abraço aqui para Alberto Meireles, não está acreditando muito aí no seu Sampaio Correia, Albertão. Ele disse aqui: esse time é inoperante, não ganha de ninguém. E o Motoclube de São Luís, que agora está esperando uma nova data para o confronto diante do CRB, aqui o José Reinaldo está dizendo o seguinte: o Motoclube de São Luís vai passar pelo CRB nos pênaltis, o Papão do Norte, o glorioso rubro-negro do Maranhão. Enquanto isso, o Marcinho segue trabalhando firme aí com o Motoclube de São Luís, aproveitando mais esse tempo que tem aí para dar uma formatada, aprimorar a parte física, que vai ser muito importante para o Motoclube nesse confronto diante do CRB. Como houve esse adiamento e tal, o CRB acho que moveu lá os pauzinhos para pedir para a CBF para colocar o time principal diante do Moto. Olha que eles já ficaram assustados aí com o Papão do Norte. Minha galera, um grande abraço, muito obrigado pela tua companhia. Amanhã tem um novo conteúdo novinho para você aqui no canal Lécio Costa Narrador. Não esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões e faça os seus comentários aqui embaixo. Grande abraço, ótimo domingo a todos. Todos nós na torcida pelo Sampaio Correia daqui a pouquinho. Até a próxima!